Seja muito bem-vindo ao Conselho Consultivo. A reunião do Eurogrupo terminou sem acordo para a Grécia. Os ministros das Finanças da zona euro reconheceram a gravidade da situação em Atenas e deixaram vários avisos a Yanis Varoufakis. O presidente do Conselho Europeu convocou uma reunião de emergência, uma cimeira, para a próxima segunda-feira. O cenário de saída da Grécia da zona euro é cada vez mais provável. A odisseia grega prossegue sem fim à vista. Nas cenas do último capítulo, a reunião do Eurogrupo terminou como se esperava, sem acordo e com os credores no limite da paciência. O encontro durou cerca de 1 hora. Yanis Varoufakis apresentou um novo documento com 5 páginas que incluía várias propostas. No final, a nota dada pelos parceiros foi a mesma: insuficiente. And yet we recognize that there is a problem of trust within the Eurogroup. In order to overcome it, in today's meeting, we put on the table a radical proposal, a proposal that has never been discussed before. It was not asked of us by the institution, an innovative proposal that came from us. Uma proposta radical que consistia na criação de um Conselho das Contas Públicas independente para monitorizar a execução orçamental. A ideia não impressionou os credores e Varoufakis deixou um apelo. We are dangerously close to a state of mind that accepts an accident. And I urge my colleagues not to fall prey to this state of mind. We can forge a good agreement. Our government is standing by with ideas and with the determination to cultivate the 2 forms of trust necessary to end this Greek drama. Do outro lado do drama grego, os protagonistas não pouparam nos avisos e no tom acusatório. Os credores garantem que não foram apresentadas propostas credíveis e admitiram o pior dos cenários. O presidente do Eurogrupo explicou que terá de ser considerada uma extensão do programa de resgate, porque mesmo que haja acordo, até ao final do mês já não há tempo para levar a cabo os procedimentos necessários para desbloquear os fundos. The time is running out, the programme expires at the end of the month. There are, of course, parliamentary procedures to consider, and therefore very little time remains. Je lance pour la Commission un appel au gouvernement grec pour revenir sérieusement à la table de négociation, pour s'engager de façon constructive, pour accepter de faire des compromis raisonnables, pour éviter un sort qui serait tout à fait catastrophique. So the key emergency, in my view, is to restore a dialogue with adults in the room. A 30 de junho termina o prazo do reembolso ao FMI e a Grécia pode entrar em bancarrota. Até lá, só a entrada em campo de Angela Merkel e de outros chefes de Estado das maiores potências europeias é que pode ainda evitar uma tragédia grega. Entretanto, o Banco Central Europeu marcou uma reunião de emergência para hoje ao meio-dia para decidir um possível aumento das linhas de emergência à Grécia. É o tema para análise com os comentadores do ETV, Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias e também Vítor Ramalho. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. Mário Caldeira Dias, a banca grega já beneficiou de linhas de emergência do Banco Central Europeu de 84 mil milhões de euros, superiores aos 78 mil milhões do resgate português, e hoje o Banco Central Europeu prepara-se para, possivelmente, fazer um novo aumento destas linhas. Claro, isso tem várias perspectivas. Agora, o problema é que quer de um lado, quer do outro, quer da Grécia, e há, sobretudo, uma perspectiva de curto prazo e outra de médio e longo prazo. Os gregos, de facto, saem, vão ter uma quebra do nível de vida de tal forma abrupta, vão demorar muitos anos a recuperar disso, não é? Mas a curto prazo também precisam, embora tenham seguido uma estratégia, quanto a mim, errada, que é uma estratégia a outro nível, mas Alberto João Jardim, não é? Que é fazer barulho, bater o pé e alguém há de pagar a conta. Embora tenham, por outro lado, também razão, porque a curto prazo dificilmente podem ser já mais esmagados do que foram até agora. Embora, ao contrário do que muita gente pensa, o nível per capita de pensões é mais elevado que o nosso. Mas pronto. Mas julgo que eles fizeram um ajustamento violento e que dificilmente se podem comprimir muito para além daquilo que já está, não é? E jogaram sempre também na perspectiva do medo que a Europa tinha de uma saída que não está prevista nos tratados e que nos pode lançar num desconhecido, não é? Mas a Europa tem estado a fazer tudo para o evitar. A Europa vai fazer tudo. Embora a Europa também tenha a ganhar e a perder, não é?
É preciso ver que a Europa, os principais credores são as instituições e, sobretudo, confia no dinheiro dos alemães e no dinheiro dos franceses. Depois é o tal problema do desconhecido. Embora eu julgue que, perante uma saída da Grécia, a Grécia teria muito mais dificuldades do que a própria União Europeia. E também, de uma certa forma, de uma certa ingenuidade voluntarista, não ficou prevista esta situação. Os próprios custos da saída da Grécia são enormes, não é? Mesmo per capita, é muito dinheiro per capita. Agora, o problema que há também é que a Europa não pode dar a ideia que fica permanentemente refém de qualquer partido de extrema esquerda ou de extrema qualquer coisa que venha a bater permanentemente o pé. Aconteceu já o problema da Catalunha, da Escócia, quer dizer, a Europa também. E quando se fala no efeito de vacina como uma coisa má, a vacina não é uma coisa má, é uma coisa boa, porque se a Europa faz todas as cedências em nome do relativismo, isto é, se fosse o contrário, era pior, se eles saírem é pior do que não saírem, às vezes a Europa tornar-se-á ingovernável e estará permanentemente prisioneira ou refém de estratégias agressivas por parte de qualquer país. Portanto, a Europa também tem que ceder, mas até a um certo ponto. Agora é preciso encontrar, no meio destes prós e contras de curto e médio prazo, aquilo que se chama na matemática a fórmula resolvente, não é? Portanto, um conjunto de compromissos, mas que permita também a todos salvar a face. A Grécia tem que dar a ideia certa que fez algumas cedências, e a Europa tem que dar também a ideia certa que não ficará permanentemente refém de estratégias deste tipo. Rogério Fernandes Ferreira, afinal, Yanis Varoufakis apresentou propostas ou ideias, como lhe chamou no início do Eurogrupo, 5 páginas, e diz até que apresentou uma proposta inovadora de um travão automático ao déficit, mas de nada lhe valeram as propostas porque a decisão foi possivelmente adiada para a Cimeira de Emergência da próxima segunda-feira. A Grécia, e pega aqui nas palavras de Mário Caldeira Dias, deve ser uma exceção só porque faz mais barulho do que os outros países? Eu acho sinceramente que se está há 4 meses a jogar aqui um jogo muito perigoso e de facto esta falta de consenso, e o consenso consegue-se com 2 lados, não se consegue apenas com um, esta falta de consenso tem necessariamente desde já consequências, mesmo até se chegar a um acordo que eu acho absolutamente desejável. Isto vai ter consequências se não se chegar a um acordo para a própria Grécia, em primeiro lugar, é um jogo perigosíssimo aquele que o governo grego está a jogar junto da Europa. Vai ter provavelmente consequências também em Portugal, que aliás, do meu ponto de vista, já se estão a sentir. Basta ler aqui esta sondagem de hoje, que são já consequências deste problema. E depois para o próprio euro, que de facto ainda não se sabe bem que consequências é que teria uma saída para o euro. Portanto, espero que impere aqui o bom senso, quer da parte dos 2 lados da barricada, quer da parte do governo grego, e que em muito breve trecho possa encontrar aqui um consenso nesta linha que o professor Mário Caldeira Dias disse, de, digamos, ambos os lados salvarem a face e que o acordo seja possível a muito curto prazo. Mário Caldeira Dias, como é que avalia a forma como as instituições europeias estão a lidar com este caso? Tudo isto até agora são estratégias negociais. Já toda a gente percebeu que a última palavra ainda não foi dita. Provavelmente quem dirá é a chanceler Merkel, e que isso está reservado para segunda-feira, quer dizer, que é uma altura provável, não é? Mas tudo isso podemos entendê-las também como estratégias negociais. Só que acabam por provocar, quer nas instituições, quer na opinião pública, algum desgaste. Ou seja, a Europa não pode gastar as suas energias permanentemente em coisas desse tipo, não é? Mas é óbvio que toda a gente, a última palavra não foi dita ainda, isso a gente sabe isso. Vítor Ramalho, e a última palavra vai caber à chanceler Angela Merkel na segunda-feira? Vai, eu também acho. Agora, há aqui vários aspectos que os colegas já salientaram. De qualquer maneira, eu gostaria para fazermos o diagnóstico e para ver que terapêutica é que deve ser adequada, nós não podemos perder de vista que a Europa é muito responsável pela situação que se criou, porque foi completamente conivente, em absoluto, com a falsificação dos números que a Grécia apresentou quando aderiu ao euro. Completamente conivente. Essa é a grande questão. Completamente. Essa é uma das questões. É uma das questões. E a outra é o facto da Troika se ter contentado apenas com os números do saldo primário. Não pode lavar as mãos e dizer nós não vimos, porque viram. Bom, primeiro, em função disto, as políticas que foram adotadas, que eram inaplicáveis, como se viu, determinaram também por essa situação que um partido de extrema-esquerda tomasse o poder. É que isto não cai do céu aos trambolhões. Há uma razão para esse efeito. Bom, e portanto, neste quadro, só há uma saída. Eu não vejo outra. É mesmo um acordo. Não é possível outro. Porquê? Porque qualquer solução
envolve riscos de natureza económica, social, política tremendos para todos os países, a começar desde logo por Portugal. E que são difíceis de prever, não é? Porque nunca aconteceu. Não são nada difíceis de prever. Vamos lá ver. Se porventura, vamos raciocinar alto, se porventura a Grécia sair do euro, Portugal perde o financiamento que fez, que apesar de tudo tem algum valor, é superior àquele que injetou, por exemplo, no Banif. Primeiro. Segundo, evidentemente que há uma retração do investimento estrangeiro relativamente ao nosso país. A própria confiança no próprio euro é abalada e o crescimento é afetado. Portanto, nós não podemos, digamos, passar imunes às consequências que resultarão da saída da Grécia. Se ela sai, há também aqui uma consequência de natureza geoestratégica muito grave. Atenção, muito grave. Porquê? Porque a situação conflitual que se desenvolve naquela região, e se percebermos a guerra que está a ocorrer na Síria, obviamente a própria Rússia tem apetites sobre a Grécia, porque se a Síria cair para o outro lado, evidentemente que tem ali uma saída para o Mediterrâneo. E já que fala é por em isso Rússia... que o Obama, é por isso que o presidente Obama está preocupado com a saída da Grécia, porque isso toca diretamente nas relações de estabilidade mundial. Portanto, não há aqui outra alternativa, porque se houver outra alternativa, os riscos para a Europa, na minha avaliação, económicos, financeiros e políticos, são gravíssimos. Mas já que fala em Rússia, ontem não foi inocente a ida de Alexis Tsipras à Rússia, É ao mesmo tempo que estava a decorrer o Eurogrupo. Mas como é evidente, vamos lá ver, nós estamos a tratar com um partido que não tem a concepção que, regra geral, é corrente hoje nos partidos que estão no poder. Mas eu volto-lhe a dizer que isto também, sem desresponsabilizar o governo do Syriza, foi causado por situações anteriores, em que a própria Europa não pode lavar as mãos de maneira nenhuma. E, portanto, o Syriza, que sabe disso, diz, então eu vou aqui à Rússia, até porque o próprio presidente dos Estados Unidos maior pressão vai fazer junto da Europa, e isso não é indiferente à senhora Merkel, para que a saída do euro não se dê. Bom, neste momento, qualquer que seja o resultado, já todos vamos perder. Porque se houver saída, ela tem que ser uma saída limpa. E a Europa tem que entrar com muito dinheiro para que a turbulência na Grécia não seja uma coisa catastrófica. Se não houver saída, a Europa tem a mesma de entrar com dinheiro, por razões de vária natureza, para sustentar a regularização dos compromissos da própria Grécia. Essa é a situação em que estamos. É por isso que a senhora Merkel, avisada seguramente pelo próprio presidente Obama, tem tido declarações muitíssimo prudentes. E eu acho que a solução, por irónico que pareça, vai depender dela. E ela vai querer que o euro se mantenha com a Grécia lá dentro. Mário Caldeira Dias, a Europa vai perdoar novamente a dívida grega? Não será perdoar, mas há aqui hoje um dado novo que apareceu no princípio da semana, que não tem sido muito referido, mas que é uma peça importante, que é a possibilidade do Tribunal de Justiça Europeu veio confirmar que a aquisição direta de dívida pública por parte do Banco Central Europeu que era legal. Ora, isso de facto abre uma porta à segurança dos países que antigamente não existia, não é? É que o Banco Central Europeu ainda é melhor que os eurobonds. Porquê? Porque pode emprestar o que quiser, claro, com limites, à taxa de juros que quiser, não é? E, portanto, pode fazer isso. E, nesse aspecto, isso é um dado importante. Agora, no final de tudo, eu estou absolutamente convencido que a Grécia, isto será apenas um adiamento do problema, apesar de tudo. Esse adiamento vai existir, mas é apenas um adiamento. Porque a Grécia não tem nem economia, nem um sistema fiscal que permita sustentar as despesas públicas no médio e longo prazo. Portanto, isso não vai acontecer. E mais tarde ou mais cedo, o problema da Grécia, como disse ali o Vítor, o problema da Grécia vai ser um problema permanente. O que vão ter é que encontrar uma fórmula, uma coisa qualquer, ou a tal fórmula resolvente, permita que os gregos vão ter que ceder em alguns aspectos e a Europa vai ter que condescender em alguns aspectos. Embora também não nos devemos esquecer que a dívida grega existe. Foram muitas vezes com natureza especulativa os empréstimos que foram feitos
para permitir um saque relativamente elevado à própria Grécia. É verdade. Mas também é verdade que quem pediu o dinheiro foi a Grécia e quem gastou o dinheiro foi a Grécia, não é? E não nos podemos esquecer que, sobretudo, o problema põe na convivência a médio prazo. Não pode haver países que permanentemente, não é, gastem mais do que produzem e que criem dívidas sistemáticas. Isto é impossível sustentar no médio e longo prazo. Portanto, vai ter aqui ajustamentos de ambas as partes. A Europa vai ter que ceder em muitos desses aspectos e vai provavelmente ter que entrar com mais dinheiro, como disse também o Vítor, mas a Grécia tem que também mostrar alguma capacidade para alterar a situação em que estamos agora. Senão... Parece-lhe que um novo perdão irá mudar alguma coisa de estrutural na Grécia? Não haverá um novo perdão, pode haver alguns ajustamentos ao nível dos prazos da dívida, eventualmente das taxas de juros, pode ser completado com um novo haircut, como se costuma dizer, mas de forma relativamente... Mas há muitas reações contra isso, ou seja, porque as pessoas também têm medo de cair numa perspectiva em que toda a solução das negociações é o perdão de dívida. E a Europa vai evitar que esse perdão exista a todo o custo. Pode ceder nas taxas de juros, pode ceder em muita coisa, mas o perdão puro da dívida, nesta forma explícita, a Europa vai resistir muito a que isso aconteça. É importante que haja esta solidariedade, que continue a haver esta solidariedade para com a Grécia, ou ao mesmo tempo é injusto para países como Portugal, que sofreram fortemente o ajustamento nos últimos anos? Não, como se tem dito aqui, tem que haver uma solução que ambas as partes saiam bem deste problema. A questão é esta, e de facto estou de acordo que de facto a Comissão Europeia e o FMI e a Grécia têm que encontrar um consenso que permita superar efetivamente este problema. Vítor Ramalho, como é que se podia ter evitado tudo isto, se é que era possível? Era muito difícil, vamos lá ver. A realidade é o que é, não vale a pena nós pensarmos que é aquilo que desejamos. Era muito difícil porque a entrada da Grécia obedeceu a critérios que foram falseados, pura e simplesmente. Não estava preparada? Não só não estava preparada, como os números que foram facultados foram números falseados. E, portanto, partiu-se de uma premissa completamente desadequada à realidade da própria dívida grega, do seu sistema produtivo, etc. Nós temos que ter presente o seguinte: vamos admitir os dois cenários. A Grécia sai, ok. A Grécia saindo, vão ao ar, simplificando para as pessoas perceberem em casa, 80% dos créditos concedidos à Grécia por parte das instituições europeias e da Europa. Porque a dívida grega é sustentada em 80% de financiamentos que foram feitos, incluindo por Portugal, embora uma margem relativamente pequena, mas sempre são 1,5 mil milhões de euros neste momento. E tudo isso vai ao ar. Passa a expressão porque deixa de ter meios para poder pagar. Agora, vamos admitir que fica. Mas para ficar, ela tem que ter necessariamente uma ajuda. E essa ajuda vai ser da ordem de mais de 20 mil milhões de euros. Não tínhamos ilusões. Para poder pagar os 1.600 mil milhões já e depois mais os 7 mil e tal milhões de euros que também deve. E isso tem que ser no curto prazo, porque senão há mesmo uma ruptura. Portanto, é preso por ter cão, preso por não ter. É por isso que, nas negociações, tem que haver a convergência de pontos de vista. O que é que me preocupa no que se tem passado? A escalada contundente dos conceitos políticos em que se diz, de um lado de uma responsável do FMI, é preciso que haja aqui uma reunião de adultos, chamando crianças ao governo. E por outro lado, nunca houve declarações tão duras e como por agora. Outro lado, também o Syriza faz o mesmo relativamente ao FMI, dizendo o que o FMI está a fazer é criminoso, na verdadeira acessão da palavra. Portanto, subiu-se num patamar muito grande. É por isso que eu acho que esta reunião que está prevista agora para segunda-feira de chefes de Estado e Governo dos 17 países que integram o Eurogrupo é determinante, porque vai pôr um patamar político e não técnico, está a ver? E um patamar político que parte deste princípio: qualquer que seja a solução, fica ou não fica, é dramática para a Europa, porque é mesmo. E para Portugal, em particular? Para todos os países europeus, não haja dúvida nenhuma, incluindo para a Alemanha. Tem lá financiamentos enormes, não apenas dos 4 submarinos que para lá vendeu, mas muitíssimo mais que isso. Portanto, é uma situação que, na minha perspectiva,
foi utilizada aqui pelo Dr. Rogério uma expressão que eu acho adequada. Isto tem que terminar com bom senso. Você veja como o próprio Francisco Louçã, ontem, que estava em Atenas, tomou esta posição, porque confrontado com a realidade, ele viu que não há outra saída possível senão esta, incluindo as próprias manifestações contraditórias que são feitas, sendo que o povo grego quer a manutenção no euro. Isso não é uma questão menor. A verdade é que o PS tem assumido uma posição mais vincada sobre uma possível saída da Grécia do euro, a dizer que essa saída seria catastrófica para Portugal e admite rever o programa eleitoral, etc. Mas uma saída teria impacto para todos os partidos, que estão a concorrer às legislativas. Olha, ontem eu estava a dizer, antes de entrarmos aqui para os meus amigos, falei com um outro amigo, que em função do que se está a passar no quadro europeu, não apenas na Grécia, também na Espanha e na evolução que vai ter, independentemente dos partidos agora que surgiram, possam representar uma determinada resposta conjuntural e não estrutural e, portanto, podem se diluir no tempo, sobretudo o Podemos. Mas ele disse-me, olhe que nós vamos entrar agora num ciclo político completamente diferente, incluindo em Portugal. Por exemplo, esta sondagem 2. O que é que ela traduz, a meu ver, e é complicada? Ela traduz uma difícil sustentabilidade de uma estabilidade futura. Por um lado, porque surgiram uma série de partidos novos e que podem captar votos de protesto. Vou-lhe pedir que seja breve. Não só o Bloco de Esquerda, que já existe, mas também o Tempo de Avançar, o Livre e por aí fora, o Marinho Pinto e por aí fora. Portanto, uma proliferação que podem, digamos, ser antecâmara de votos de protesto que tradicionalmente iam para os partidos tradicionais do arco governativo, chamemos-lhe assim. Mas o PCP mantém a sua votação. E, portanto, apesar de a coligação poder ganhar, o PS com o PC faz maioria. Ou pode fazer maioria superior à da direita. Está Enfim, para já, tudo em aberto. Não é tudo em aberto. A situação conjuntural vai ser complicada no futuro, ainda mais do que é. Mário Caldeira Dias, a verdade é que os partidos, e principalmente o PS, já admitem refazer os cenários macroeconómicos se houver uma saída da Grécia do euro. E se houver uma saída da Grécia, julgo que a coligação acabará por ser beneficiada nessa perspectiva, porque tem apostado em dar essas garantias, estabilidade, etc., embora, como a gente sabe, é tudo também campanha eleitoral nessa perspectiva. Agora, também é verdade, eu já tive a oportunidade de dizer, e mantenho, que são os movimentos sociais. O que é um movimento social? É um movimento de cidadãos que se agrupam para defender interesses que deixaram de reconhecer aos partidos a capacidade para os defender. E esses movimentos, uns transformados em partidos e outros não, vão pôr sérios desafios aos partidos atuais, tanto mais que não é crível que esses partidos se consigam reformular por dentro. E, portanto, vão ser encostados à parede, por assim dizer, por esse tipo de movimentos, que agora pode ter algum recuo, mas a tendência de médio e longo prazo é, de facto, para o desaparecimento do papel que esses partidos do centro até agora têm desempenhado. Parece-lhe que a recuperação económica seria prejudicada com esta saída? Eu parece que, de facto, vai haver ajustamentos na política económica portuguesa. Aliás, isso não foi só reconhecido pelo PS, que mudaria até o programa eleitoral, foi pela própria coligação e, aliás, pelo Governo, que diz que mesmo o pagamento antecipado da dívida vai ter que ser feito de maneira diferente. Portanto, necessariamente que isto, digamos, uma saída da Grécia teria necessariamente repercussões muito negativas para o nosso país. O BCE teria que reforçar o apoio financeiro a Portugal? Não sei o que é que iria acontecer, acho que provavelmente ninguém sabe que consequências é que isso teria. E daí a tal questão de haver aqui um acordo é absolutamente crucial. Vítor Ramalho, mesmo para terminar, Miguel Beleza dizia ontem ao Observador que o pior que podia acontecer já aconteceu e tudo o que havia para ser descontado no colapso da Grécia já foi. Partilha desta opinião? Não estou nada de acordo. Quer dizer, nós estamos na antecâmara de uma solução que ninguém sabe o que é que vai dar, quer fique, quer não fique. E há elementos que nós não podemos esquecer. Por exemplo, na própria Europa. O que é que se vai passar com o referendo inevitável que o Reino Unido tem que fazer? Em função do próprio resultado que teve e em função da votação que a Escócia deu nas últimas eleições legislativas. O que é que vai suceder? O que é que se vai passar nas eleições, por efeito desse facto, na Inglaterra, nas eleições que vão decorrer, entretanto, nos outros países europeus, incluindo no nosso? Tudo isto está em aberto e, portanto, eu não sou bruxo para prever o que quer que seja nesse domínio.
o risco é grande de qualquer que seja a solução. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira com a Grécia na agenda.